Olá, hoje nós vamos falar sobre a Guerra da Secessão. Meu nome é Joselane Farias, sou graduanda do curso de História da UES, UAB, Polo Novo Pabo Sul, Caucaia. Nessa aula vamos entender como eram os Estados Unidos em meados de 1860, quais as causas que motivaram os conflitos entre os povos do Norte e do Sul e quem eram esses povos afinal. Uma nação em formação. A formação dos Estados Unidos foi fundada sobre os valores de igualdade e liberdade, logo parecia não ter lógica para algumas pessoas manter outras sob seu domínio como se fossem propriedades. Os primeiros desbravadores da América do Norte acreditavam que estavam fazendo história, construindo uma nação abaixo de Deus. Tamanha era a crença na sua missão religiosa civilizacional. Então, os americanos acreditavam ser um povo escolhido por Deus e tinham ali uma possibilidade de construir uma nação cristã que serviria de modelo para o mundo. Com o tempo, a religião foi ficando de lado e em meados do século XIX, já ali um pouco antes da guerra, esse otimismo começava a ruir e a religiosidade foi ficando mais espiritualizada e individualista. Logo, a nação não tinha uma unidade ideológica, principalmente por causa da questão da escravidão. Os abolicionistas, mais ligados à religião protestante, viam a questão da escravidão como um mal moral a ser combatido. A questão da escravidão acabou dificultando uma unidade ideológica e se tornou a maior causa para o começo da Guerra Civil ou Guerra da Secessão, pois, de um lado, tinha um norte anti-escravista, que não era bem necessariamente abolicionistas, e depois eu quero explicar a diferença. E do outro lado tinha o Sul, que defendia o uso de mão de obra escrava para o cultivo de produtos agrícolas nas grandes propriedades que ali situavam. Quanto à diferença entre abolicionistas e anti-escravistas, podemos dizer que os abolicionistas querem e lutam por ideais nobres de liberdade. Já os anti-escravistas não eram a favor da escravidão, mas em algumas situações não eram contra. Na verdade, tudo era uma questão de interesse. O Norte não queria uma expansão da escravidão para outras regiões além do Sul, e dessa forma podiam evitar uma valorização do comércio de escravos, o que podia atrapalhar seus negócios, e também não queria ver o Sul fortalecido politicamente, porque isso implicaria na aprovação de leis que beneficiariam o lado que tivesse maior representatividade no Congresso. Assim, quem tem poder pode manipular as regras para se ter mais poder. Então, quem eram os nortistas e os sulistas? Os nortistas eram predominantemente trabalhadores livres, assalariados, pequenos proprietários pertencentes a uma classe média mais urbanizada. Na época, o norte superava o sul em população. Já os sulistas possuíam grandes propriedades rurais, onde predominava a agricultura do algodão, que dependia da mão de obra escrava para trabalhar nessas grandes propriedades, muito bem inseridas no sistema capitalista. Então, se perguntarmos quais as características que diferenciavam os estados da União, representados pelo Norte, e os estados da Confederação, representados pelo Sul. O Norte era um polo econômico industrial e mercantil, utilizava mão de obra assalariada e aqui atraía grandes levas de imigrantes europeus que procuravam oportunidades. Era superior em número populacional em relação ao Sul, e isso significava ter mais força política no governo federal. E essa população era predominantemente urbana. Já o Sul era tradicionalmente agrícola, formado por grandes propriedades rurais,
onde eram produzidos arroz, fumo e a principal fonte de riqueza da região, que era o algodão. E a mão de obra empregada nessas propriedades era escrava africana. A questão do clima também foi decisiva aqui, pois enquanto que no norte predominava o clima frio, que impedia qualquer atividade voltada para o cultivo da terra, aqui no sul predominava o clima subtropical, que permitia a produção da agricultura agrícola em larga escala. Nessa charge, podemos entendê-la como uma representação fiel ao período da história americana que nós estamos falando, pois nela vemos três figuras. À esquerda, de chapéu, o sulista agricultor, com um cigarro representando aí um dos produtos cultivados, que é o fumo. À direita, temos um homem bem vestido, aparentemente mais urbano, olhando para a figura central da imagem, com a mão no queixo, como quem questiona aquela situação ali. E ao centro, temos um africano escravizado, rasgando um papel que parece ser um mapa dos Estados Unidos, dividindo ele ao meio. Aqui é a nossa atividade, que é fazer uma resenha sobre o filme Um Estado de Liberdade, no mínimo de 30 linhas. O filme está disponível na Netflix. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Obrigada!